O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida, colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Éfata, que quer dizer, abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém. Mas, quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados diziam: ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sentem-se, por favor. São João Bosco, numa pregação, ele certa vez contou esse fato, que ele gostava muito de usá-lo como exemplo em suas pregações. Tinha um menino na história que São João Bosco contava, que ele era um bom vendedor, um vendedor de chapéus. E ele andava pelas cidades vendendo seus chapéus. E um dia, após uma jornada de trabalho, ele parou numa espécie de um bosque. Estava cansado, estava caindo a tarde. E ele então disse: eu vou tirar um cochilo aqui, vou descansar um pouco. Então ele pegou, deitou-se embaixo de uma árvore. Como estava um pouco frio, um friozinho assim, um pouco úmido, o clima, ele pegou um dos seus chapéus e colocou sobre o rosto. E começou a dormir. Mal sabia ele que o bosque estava infestado de macacos. E os macacos, enquanto ele tirava o cochilo dele, descansava, desceram e roubaram todos os chapéus. Daqui uns minutos ele acorda, ele olha para a sacola dele, todos os chapéus roubados. E ele logo dá um grito: polícia, ladrão! Mas pouco tempo depois ele ouve umas risadinhas, ele olha para os galhos e está toda macacada com o chapéu dele na cabeça. E agora? Para pegar o chapéu, como é que vai fazer para pegar o chapéu do macaco? Como é que vai subir na árvore e correr atrás do macaco, um por um? Então o italianinho ficou bravo. Falou: como é que eu vou dar? Tem que dar uma lição de moral nesses macacos aí. Que ladrõezinhos são esses? Então ele começou a pegar pedras, começou a tacar as pedras para o alto para tentar acertar os macacos. E ele gritava, gesticulava, e os macacos saíram correndo, até que chegou um momento que os macacos começaram a olhar para ele. E ele bravo, tentando acertar as pedras nos macacos. E São João Bosco dizia: mal sabia esse menino que os macacos, eles imitam aquilo que os homens fazem. E ao verem que ele jogava, atirava alguma coisa contra eles, os macacos o imitaram. Então eles pegaram chapéus e atiraram contra o menino também. E assim o menino pôde recuperar todos os chapéus que tinham sido roubados. São João Bosco dizia: lição da história. Nós devemos aproveitar este exemplo
esse fato, essa anedota que São João Bosco contava, para aplicar para a nossa vida. E é muito aplicável, sobretudo, para a liturgia do dia de hoje. Seguir o exemplo. O exemplo e, sobretudo, o bom exemplo. É necessário seguir o bom exemplo. E que exemplo a liturgia nos traz no dia de hoje? Nosso Senhor Jesus Cristo, neste capítulo 7 de São Marcos, ele passa por Sidônia e começa atravessando a região da Decápole, as 10 cidades. Ele então se depara com um grupo de pessoas que trazem um surdo mudo. Esse surdo mudo era apresentado a nosso Senhor Jesus Cristo e pediam a ele para que o ajudassem, para que o curassem, intercedesse por esse homem. A atitude de nosso Senhor Jesus Cristo, aqui está o bom exemplo. Nosso Senhor, Ele nos dá o Evangelho, o cerne do Evangelho, poderíamos dizer, está aqui, nesse próximo versículo. Então, aí nós seguimos o bom exemplo. Imitamos a nosso Senhor. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Se afastar de nosso Senhor, nós devemos considerar, ele era surdo. Mas a surdez dele não era uma surdez de não escutar. Ele não nasceu surdo de nascença. E o que fazia, o que impedia com que esse homem escutasse, era o barulho da multidão. Então nosso Senhor é a segunda vez no Evangelho. Nosso Senhor age da mesma forma com um cego na cidade de Naim. Nosso Senhor tira esse cego para fora da cidade para fazer a cura. E aqui também no Evangelho, nosso Senhor se afasta com esse homem para curar. Ou seja, para que o homem, no silêncio, na paz, pudesse ouvir a voz de Deus. Pudesse prestar atenção naquilo que nosso Senhor tinha a transmitir a ele. E é o que os senhores fazem no dia de hoje. Os que iniciam o retiro seguem esse bom exemplo que a liturgia nos traz. Às vezes é necessário nós nos afastarmos do barulho. Muitos barulhos nos impedem de ouvir a voz de Deus. O barulho dos vícios, dos defeitos, da multidão, do mundo, de tantas preocupações inúteis. Nós vemos que a inutilidade dessas preocupações neste salmo tão extraordinário, Salmo 80, que rezamos. Quantas e quantas vezes Deus bate às portas da nossa alma, mas nós estamos com a alma agitada, perturbada, repleta de barulhos, e por isso nosso Senhor, que bate a alma, se lamenta. Quem me dera que meu povo me escutasse. Que Israel, que é o símbolo, isso é o símbolo da alma humana, andasse sempre em meus caminhos. E por que a pessoa não escuta? Porque tem muito barulho na sua vida, é por isso que ela entra pelo caminho do pecado. Porque ela não tem o norte. E Deus está indicando para ela o caminho, mas ela está com a alma agitada, perturbada e não consegue ouvir a Deus que diz para ela, é por aqui. Faça tal coisa. Faça tal outra. Então essa graça do retiro, a graça de aproveitarem bem esses dias e ouvirem a voz de Deus. Deus fala conosco através do silêncio. E por isso que diz o ditado popular, o bem não faz barulho e o barulho não faz bem. Porque nos impede de ouvir aqui. Mas para ouvir a voz de Deus, eu devo também considerar, eu tenho que fechar aquilo que me impede de ouvir a voz de Deus. Ou seja, eu tenho que romper com aquilo que me afasta de Deus, com todos os barulhos que me impedem de ouvir a voz de Deus. Eu tenho que ver, analisar a minha alma e ver o que me impede de ouvir a voz de Deus. Quais são os obstáculos neste momento, hoje, que fazem barulho e que me impedem de ouvir a voz de Deus? Não é a voz da consciência, não. Porque a consciência é boa. A consciência nos leva a uma mudança de vida. Nos convida a mais, a darmos passos.
São barulhos que nos impedem de dar passos em busca da santidade. E ele era mudo também. A mudez faz com que a pessoa, por causa do materialismo, hoje em dia, as pessoas cada vez mais materialistas, se preocupam muito com a técnica, muito com dinheiro, muito com prazer, muito com tantas coisas, que estas coisas constituem um obstáculo para que a pessoa consiga falar, tratar de assuntos sobrenaturais. É a mudez. A pessoa nem sequer, por exemplo, com a impureza, se dá largas à impureza, nem sequer consegue rezar. E um dos principais empecilhos da falta de vontade de rezar é justamente ceder aos vícios da impureza. A pessoa perde o gosto pela oração, perde o gosto pelas coisas sobrenaturais e fica impedida, inclusive, de conversar assuntos sobrenaturais. Basta ver, uma vez, nosso fundador, Monsenhor João, comentava, basta ver se uma pessoa está bem ou mal na vida espiritual. Analise o tipo de conversas que ela tem. As conversas dela são boas, está bem. Se a conversa dela é só conversa chula, só assuntos baixo de nível, assuntos que não auxiliam em nada, não faz nenhum bem para aqueles que ouvem a conversa, mau sinal. Portanto, a pessoa sofre da mudez espiritual. Então, a surdez e mudez deste evangelho no dia de hoje, muito mais do que a surdez física, é a surdez e mudez espiritual. Então vamos pedir aquilo que reza o Salmo no dia de hoje. Ouve, meu povo. Esse é o pedido de Deus para nós, porque eu sou o teu Deus. E conclui a aclamação do Evangelho nos dizendo, abri-nos, ó Senhor, o coração. Portanto, esse é o pedido e é isso que eu devo oferecer na minha comunhão no dia de hoje. Que Deus abra o meu coração, porque a partir do coração, do amor, é que eu vou compreender, vou poder ouvir a palavra de Deus. Silenciar para ouvir a palavra de Deus e poder proclamar também. É o que rezamos sempre no rito do batismo. E tem dentro do cerimonial do batismo uma hora que o sacerdote diz para a criança, Éfata. Porque a criança, aquele que está recebendo o batismo, vai abrir os ouvidos e soltar a língua para ouvir a palavra de Deus e logo proclamá-la. Então vamos pedir esta graça a Nossa Senhora no dia de hoje. Vamos, de maneira muito especial, pedir a São João Bosco, uma vez contamos esse fato, que possamos seguir este bom exemplo, esta atitude de Nosso Senhor, de apartar-nos da multidão, estamos distante da multidão, para ouvirmos a palavra de Deus, para silenciarmos o nosso coração e também não só ouvir, não basta ouvir, temos que ser apóstolos, temos que ouvir e proclamar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.